Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje, para neste domingo, dia do Senhor, dia de, com alegria, celebrarmos o amor de Deus. Neste, então, quinto domingo da Quaresma. Estamos, então, no último domingo propriamente dito da Quaresma, porque o próximo já é domingo de Ramos, já entramos na Semana Santa, né? A gente compreende assim, mas a gente está dentro da Quaresma, mas é o último domingo antes de iniciarmos a Semana Santa. É a última semana antes de adentrarmos a graça que é a Semana Santa. E hoje, quinto domingo, somos convidados por Deus a nos encontrarmos com Ele, porque domingo é dia do Senhor, e nos encontrarmos com nossa família. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia nos convida a tocar o mistério da existência humana, restaurada em Cristo. O Espírito Santo, do qual somos morada. Somos o templo em que o Espírito Santo deve habitar. Continuamente renova em nós a opção pelo amor e pela vida. Então vamos celebrar com fé a palavra que nos conduz à vida plena em Deus. Oremos, ó Deus, cheio de misericórdia, já nos destes a conhecer nosso destino de glória, que a fé cristã nos revela. Dai aos vossos servos e servas, pelos dons que oferecemos, a pureza necessária para que cheguemos um dia a participar da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar. Caríssimos, centrados na ressurreição de Lázaro, a liturgia da palavra já antecipa o que celebramos na Páscoa. Escutando, lendo as leituras, acolhamos o convite que nos fazem para renascermos em Cristo. Então você que já leu a palavra de Deus, viu que mais um domingo o evangelho é longo, mas é o tempo em que estamos, é um tempo de penitência. É um tempo em que Deus nos leva à provação para que possamos fortalecer a nossa fé. Então, meus caros, pela então liturgia de hoje, a primeira leitura, a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 ao 14. Na primeira leitura, então, né, Deus faz uma promessa que ecoa através dos séculos. Vou abrir os vossos túmulos e fazer-vos sair deles, né? Aqui é o meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Varia da tradução, né? Só para a gente trazer as duas, né? Mas a gente fala primeiramente disso, né? Deus vai abrir e, como dito ali, e fazer-vos sair deles. É o Espírito de Deus que vivifica, né? Deus não quer apenas reformar a nossa vida, Ele nos quer dar uma vida nova pelo seu Espírito. Os túmulos aqui representam, ou a sepultura, né? São a mesma coisa. O desespero.
a depressão, o pecado e tudo que nos faz sentir mortos por dentro. Lembro de domingo passado que tinha um versículo: desperta tu que dormes. Né? Então a gente traz esse contexto. Quantas vezes não estamos mortos pelo pecado? Mortos pela depressão, né? Estamos ali com a aparência de vivos, mas a nossa alma está morta, a nossa fé está morta. Mas Deus é aquele que diz que vem para nos abrir a nossa sepultura, né? Então, abrir o nosso túmulo. Porém, em vós o meu espírito, para que vivais. E é entender isso, né? Ao sairmos do túmulo, ao sairmos da sepultura, reconhecemos que Deus é nosso Senhor. E a vida que recebemos é para ser vivida em comunidade, como povo de Deus, é para ser vivida para Deus. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Promessa dada é promessa cumprida, né? A gente lembra daquele lá, né? Missão dada, missão cumprida. Então, promessa dada, promessa de Deus é cumprida. No Senhor toda graça e redenção. Esse é um versículo muito bonito, né? É uma antífona. No Senhor toda graça e redenção. Para a segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8 ao 11. São Paulo vai nos lembrar que se o Espírito daquele que ressuscitou, que é Jesus, que habita em nós, ele também dará vida aos nossos corpos mortais. Não somos escravos da carne. Viver na carne é viver para o egoísmo e para o que perece. Viver no Espírito é permitir que a eternidade de Deus comece a pulsar em nós hoje mesmo. Né? Ele vai dizer, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós que não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, ferido do pecado, por causa do pecado, vosso espírito está cheio da vida, graças à justiça. Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, aquela frase, né? Que eu diminua para que o Cristo cresça, que eu desapareça para que o Cristo apareça. Né? Então, se Cristo é aquele que nos dá a vida nova no batismo, né? Então somos nós convidados a viver uma nova vida. Não uma vida segundo as vontades humanas, mas uma vida segundo a vontade de Deus. Segundo os desejos de Deus, segundo a vontade do Pai. Então Deus é este que vem trazer uma vida nova. Não é uma simples reforma, é uma nova vida. E para o evangelho de hoje, evangelho cumprido, né? Porque a gente vai do versículo 1 ao 45. Não vou lê-lo, não vou contextualizá-lo, né? Porque você já deve ter lido, pelo amor de Deus. Se a gente for contextualizar ele todo, a gente vai passar o resto do dia aqui falando dele, né? Mas a gente traz. O evangelho é um drama humano e divino, né? É engraçado isso, mas realmente ele tem a sua parte humana e tem a sua parte divina. A gente vem e reconhece isso, não? Jesus chora a morte, mas manifesta a glória de Deus. Lembra
que ele falava alguns dias atrás, que é para glorificar o Senhor? Este doente não leva à morte, essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Né? Então, a gente tem alguns contextos aqui. Primeiramente, que Jesus vai atrasar, né? O atraso de Jesus. Jesus demora 2 dias para ir a Betânia, né? Então, a gente tem aqui um contexto muito interessante, né? Deus, né? Quantas vezes a gente não acha que Deus atrasa, né? Quantas vezes a gente não acha que a graça está demorando? Às vezes achamos que Deus atrasou o nosso milagre. Mas Jesus ensina que o seu tempo, o Kairos, o tempo de Deus, serve para que a glória de Deus se manifeste de forma ainda maior. Né? Então tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a grande revelação. Jesus não apenas dá a vida, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Então é esse contexto, né? Morrer humanamente. Morrer na carne. Morrer para o mundo. Mas viver para Deus. Viver no Espírito de Deus. E a gente tem esse contexto, né, que eu falava do drama humano e divino, onde temos a emoção e a autoridade. A gente vai reconhecer 2 faces, a face humana e divina de Jesus. Jesus que chora, a humanidade. E Jesus que ordena que a pedra seja removida, a divindade. Ele se compadece da nossa dor, mas não nos deixa estacionados nela. Interessante, né? Vem para fora. Desatai-o e deixai-o andar. Jesus ressuscita Lázaro, mas pede à comunidade que tire as faixas e o lençol. Deus faz o impossível, trazer de volta a vida. Mas cabe a nós ajudar o irmão a se libertar dos laços que o prendiam ao passado. Né? Então, são vários pontos que a gente traz. São várias luzes para a nossa vida. E para a gente bem terminar, né, vamos com algumas perguntas para a gente bem refletir isto. Qual a nossa pedra, né? Que a gente tem ali Lázaro, que é mandado tirar a pedra. Então, qual a nossa pedra? Jesus vai mandar tirar a pedra. O que está impedindo na nossa vida que a luz de Cristo entre no nosso sepulcro ou no nosso túmulo pessoal? É o orgulho? É um trauma? É o medo de tentar novamente? É o medo de ir lá no padre buscar a confissão? É o medo de entrar naquela fila da comunhão lá e o padre ficar olhando para você? Não, se preocupa não, o padre não vai ficar olhando para você não. O padre, às vezes, na hora que terminar a confissão, nem ele não vai lembrar o que você falou, né? Então, pelo amor de Deus, né? Às vezes o padre está muito mais preocupado com o pecado dele do que com o seu pecado. Às vezes o padre está ali, ele está ali, mas quem age ali não é ele, mas sim Cristo, assim Deus. Né? Então, é este o contexto. É um medo que muitas vezes a gente tem, né? E vamos, neste momento, também ouvirmos o chamado de Deus. Imagina, Jesus chamando o nosso nome, dizendo, vem para fora. Para sairmos para fora. Significa abandonar a escuridão e voltar para a luz, que é Cristo. Abandonar o pecado e voltar para Deus.
também nos cabe. Primeiro, reconhecer a nossa pedra, reconhecer a nossa dificuldade, o nosso desafio. Escutar o chamado de Deus para superar o desafio. Mas também cabe a nós, como irmãos e irmãs, ajudar a desatar. Quem ao nosso redor já recebeu a graça, mas ainda caminha enfaixado por culpas ou dificuldades. Como nós podemos ajudar aquele irmão a caminhar livremente, né? E para finalizar, a frase para a semana: a doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, tudo isso é para a maior glória de Deus. Tudo em nossa vida é para a santificação. Então, cabe a nós sairmos da escuridão e buscarmos a luz, que é Cristo, que é Deus. Amém? Amém. Se a gente fosse ficar, né, a gente fica o dia inteiro. Mas não é isso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Perdão. Mas rezemos esta oração junto. Senhor Deus, nós os pedimos pela palavra com que nos alimentais, que sejamos fraternos, mortos para o pecado e dispostos a lutar pela vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que pela intercessão da a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, em especial São José, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, nos encontramos amanhã com mais um dia para a reflexão da palavra. A todos um abençoado domingo, glorifiquemos a Deus com nossas vidas, permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Um abençoado domingo e até amanhã.